Começa agora o FPA no ar. Ciência e arte para informar. Um programa da Universidade Federal do Pará em Castanhal, em parceria com a Atlântico FM. Boa tarde, ouvintes da Atlântico FM. Boa tarde, professor Guilherme. Boa tarde, Paula. Boa tarde à nossa bancada e aos ouvintes da Atlântico. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Samuca, o nosso operador de áudio. Aê! Está começando mais um programa que coloca a universidade, a ciência, a arte e a cultura mais perto de você. E eu aproveito para lhe convidar a nos seguir no Instagram, @UFPAnoar, e responder a nossa enquete do dia lá nos stories. Você também pode nos mandar recados e perguntas pelo direct desse Instagram. E qual é o nosso tema de hoje, Rodrigo? Paula, o tema do FPA no ar dessa sexta-feira é racismo ambiental. No nosso primeiro bloco, nós vamos entender a origem desse conceito, criado nos anos de 1980 por Benjamin Chaves, e refletir sobre como ele se manifesta na realidade brasileira, especialmente na Amazônia. No nosso segundo bloco, o entrevistado é o professor Guilherme, que vai falar sobre as mudanças climáticas, as desigualdades raciais e ambientais e os desafios para a proteção das populações mais vulneráveis, além de comentar as expectativas para a COP30, que será realizada em Belém. E no nosso último bloco, como de costume, você confere a nossa agenda com eventos e oportunidades e o quadro Palavra de Professor, também com o professor Guilherme. Se você nos ouve pela 105.1 FM, não desligue o seu rádio. E se você nos ouve pelo site atlanticofm.com.br, não se desconecte, pois o programa FPA no ar está imperdível. O termo racismo ambiental surgiu na década de 1980, quando o reverendo e ativista Benjamin Chaves denunciou a concentração de depósitos de resíduos tóxicos em áreas negras e pobres nos Estados Unidos durante os protestos no condado de Warren, na Carolina do Norte. A expressão rapidamente ganhou força, tornando-se símbolo de um fenômeno global que relaciona injustiças ambientais e desigualdade racial. No Brasil, o conceito é retomado por intelectuais como a pesquisadora da Fiocruz, Tânia Pacheco, que o define como o conjunto de injustiças sociais e ambientais que recaem de forma sistemática sobre povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas e também populações periféricas urbanas. Episódios recentes, como as enchentes que deixaram vítimas fatais na zona norte do Rio de Janeiro, expõem como é que a falta de saneamento básico, moradia adequada e infraestrutura urbana reforçam a desigualdade racial e evidenciam o racismo ambiental em nossas cidades. Na Amazônia, por exemplo, essa realidade se manifesta de maneira ainda mais dramática. Estudos recentes da Universidade do Estado do Amazonas identificaram contaminação por mercúrio em peixes da bacia do Rio Madeira, associada ao garimpo ilegal, prática essa que ameaça diretamente comunidades ribeirinhas e tradicionais que dependem da pesca para sobreviver. A degradação da água e dos ecossistemas não é apenas um problema ambiental, mas também humano e social, enquanto comunidades que mais preservam a floresta, como indígenas e quilombolas, continuam invisibilizadas nas decisões sobre o território, são justamente elas as que mais sofrem com os efeitos da exploração e da omissão do Estado. Surge então uma pergunta inevitável: por que que os danos ambientais mais graves atingem justamente quem menos contribui para o problema? Os dados oficiais confirmam que os impactos ambientais no Brasil não se distribuem de forma igualitária. De acordo com o Atlas do Impacto Ambiental e Desigualdades Socioambientais, elaborado pelo IPEA em 2023, cerca de 70% das áreas mais expostas a desastres naturais, como, por exemplo, enchentes, deslizamentos e secas prolongadas, são habitadas por populações negras, indígenas e de baixa renda. Em estados amazônicos como o Pará e o Amazonas, esse número é ainda mais expressivo, refletindo a desigualdade histórica no acesso à infraestrutura urbana, ao saneamento básico e às políticas de prevenção. Não é isso mesmo, Rodrigo? É isso aí, Paula. No relatório de estatísticas do meio ambiente, publicado pelo IBGE em 2024, esse cenário é reforçado.
Entre os anos de 2000 e 2022, a Amazônia Legal perdeu cerca de 780 mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal nativa, o que corresponde a quase 20% de toda a área original. Em paralelo, os registros de emissões de gases de efeito estufa aumentaram 6,5% entre 2020 e 2022, impulsionados principalmente pelo desmatamento e pela mineração ilegal. No mesmo período, apenas 60% dos municípios amazônicos possuíam algum tipo de política de gestão ambiental ou plano de contingência climática, o que evidencia a insuficiência das ações públicas diante do avanço das mudanças climáticas na região. O termo racismo ambiental tem sido amplamente estudado por pesquisadores das ciências sociais, jurídicas e ambientais como uma categoria que evidencia a forma desigual com que os impactos da degradação ambiental recaem sobre grupos socialmente vulneráveis. Segundo Silvio Almeida Prado, em sua obra Racismo Estrutural, de 2009, trata-se de um objeto de estudo científico que visa explicar a forma com que as catástrofes ambientais e mudanças climáticas afetam de forma mais severa grupos sociais, política e economicamente discriminados, que, por esse motivo, são forçados a viver em condições de risco. O autor ressalta que o racismo ambiental não implica dizer que apenas esses grupos sofrem os efeitos das crises ambientais, mas que eles são mais afetados, em razão de desigualdades históricas de acesso à moradia, saneamento, saúde e infraestrutura urbana. Essa leitura dialoga com o campo da ecologia política, que analisa as relações de poder, território e desigualdade no contexto da crise climática. A partir dessa perspectiva, o racismo ambiental é compreendido como uma expressão contemporânea da lógica colonial, que estruturou a exploração dos territórios do sul global, entre eles a Amazônia. Nessa lógica, a natureza é tratada como um recurso a ser explorado e os povos tradicionais como obstáculos ao progresso. A ecologia política, portanto, propõe repensar as políticas ambientais a partir da justiça socioambiental, do direito à terra e ao reconhecimento dos saberes locais como fundamentais à preservação da vida e dos ecossistemas. Paula, como a FPA tem contribuído para o fomento dessa discussão acerca do racismo ambiental? Rodrigo, na UFPA, o debate sobre as desigualdades ambientais e as formas de resistência dos povos amazônicos tem sido impulsionado por centros de pesquisa de referência. Por exemplo, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o NAIA, é um dos mais importantes espaços de reflexão sobre o desenvolvimento sustentável e sobre políticas públicas na região. Por meio de programas de pós-graduação, como o Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública, o NAIA tem formado pesquisadores e gestores comprometidos com uma visão crítica da Amazônia. Já o Núcleo de Meio Ambiente, que é o NUMA, lá na UFPA em Belém, atua na produção de conhecimento transdisciplinar, voltado à sustentabilidade, à inovação e à formação de cidadãos capazes de intervir em prol de uma sociedade mais justa e ambientalmente equilibrada. Ambos os núcleos, que são lá da UFPA Belém, dialogam diretamente com o conceito de justiça ambiental, reconhecendo que a proteção do meio ambiente deve caminhar junto com a redução de desigualdades sociais e raciais. No campus de Castanhal, o Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, o PPGEA, também tem contribuído de forma significativa para essa discussão, investigando as interações entre sociedade e natureza a partir das realidades locais. Suas linhas de pesquisa buscam compreender o papel das práticas humanas na transformação do território amazônico, valorizando o diálogo entre ciência, cultura e saberes tradicionais. A proposta interdisciplinar do PPGEA, aqui em Castanhal, reforça a missão da UFPA de descentralizar o conhecimento científico e fortalecer a autonomia intelectual dos povos da Amazônia. Assim, a universidade se consolida como um espaço de resistência e de produção de alternativas para enfrentar os efeitos do racismo ambiental e das injustiças, climáticas que ameaçam o futuro da região. Não é isso, Rodrigo? Exatamente, Paula. Reconhecer o racismo ambiental como expressão de uma injustiça estrutural é o primeiro passo para transformá-lo. E como podemos fazer isso? Por meio de políticas públicas inclusivas, do fortalecimento dos movimentos sociais e da valorização dos saberes tradicionais. Então, mais do que discutir o futuro da Amazônia, é preciso construir agora um presente comprometido com a justiça climática, com a equidade racial e a defesa da vida em todas as suas formas. UFPA no ar.
Ciência e arte para informar. Chegamos ao segundo bloco e, como o Rodrigo já anunciou no início do programa, a nossa entrevista vai aprofundar o tema de hoje. E é com o professor José Guilherme Fernandes, que vocês já conhecem. Mas eu vou trazer mais algumas informações sobre ele. O professor Guilherme é doutor em letras pela Universidade Federal da Bahia, realizou estágio pós-doutoral na Universidade Nacional, vou falar aqui em espanhol se eu conseguir, Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, em Buenos Aires, na Argentina. É professor titular da Universidade Federal do Pará e atua na Faculdade de Letras e também no programa de pós-graduação em estudos antrópicos na Amazônia, que a gente tanto fala aqui, já falamos hoje, o nosso querido PPGE, sendo hoje o coordenador deste programa, né? E o professor Guilherme tem propriedade para abordar a temática do nosso programa de hoje, que é racismo ambiental, por conta de seus estudos e também por ser conselheiro no Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município de Castanhal. Professor, vamos à primeira pergunta. As mudanças climáticas são alterações nos padrões do clima no planeta e ocorrem periodicamente. No entanto, nos últimos 3 ou 4 anos, vemos aí um cenário acentuado de mudanças. Por que esse cenário está avançando tanto atualmente, professor? Boa tarde, ouvintes da Atlântico FM, do programa UFPA no Ar. Mais uma vez, boa tarde, Rodrigo, Paula, Samuca. E nesse momento eu estou do outro lado da bancada, né? Estou sendo entrevistado e a mim é muito prazeroso porque é um tema que a gente tem trabalhado já há algum tempo, particularmente aqui em Castanhal. O que a gente pode compreender é que as mudanças climáticas, elas sempre aconteceram na Terra, né? As grandes mudanças, inclusive, por exemplo, os estudos apontam que os dinossauros desapareceram exatamente por um evento catastrófico, mas que implicou também mudanças significativas no planeta. E elas acontecem, mas evidentemente que é um espaço de tempo muito largo, né? Muito amplo, centenas, milhares de anos. Mas, como você me falou, particularmente aqui na Amazônia, entre 2022 até 2024, a gente teve eventos que, em princípio, não existiam, ocorreram a curto prazo. Seca no Amazonas, por exemplo, né? Então, os rios baixaram muito, inclusive fazendo com que as populações ribeirinhas não tivessem acesso aos serviços, né? Serviços de saúde, serviços de segurança, enfim, né? Isso aconteceu muito no estado do Amazonas. No Pará, a gente teve isso muito no Baixo Amazonas. Em Santarém, na região de Santarém, você teve muito esse efeito da seca. Bom, o que a gente pode observar é que tem um vínculo direto com a devastação, a degradação ambiental e a devastação, uma vez que as árvores, elas promovem tanto a captura de carbono, né, e com isso diminui o efeito estufa do planeta, quanto também as árvores, elas lançam água na atmosfera, o que a gente chama de evapotranspiração. E com isso também elas favorecem os rios voadores, que eles começam desde a nossa região aqui do Nordeste do Pará, se deslocando em direção ao oeste, batem na Cordilheira dos Andes, essas nuvens, né, de vapor d'água, e retornam para o sul do país, né? Então, muito provavelmente, em função das queimadas e do excesso de carbono lançado na atmosfera, isso acabou se agudizando, né, se tornando mais agudo, e está aí o cenário que nós estamos vivendo atualmente. Professor, nós observamos que essas mudanças atingem diretamente as populações humanas, mas percebemos também que determinados grupos étnicos e raciais são mais prejudicados pelas mudanças que outros. Por que isso acontece e o que podemos classificar como racismo climático? O que a gente pode observar é que todos são afetados indistintamente pelos efeitos das mudanças climáticas, né? Pelo aquecimento global e as mudanças climáticas que são originadas. Mas esses todos afetados vai depender de um outro recorte que não tem a ver propriamente com a natureza, tem a ver com as condições sociais de cada pessoa, né, de cada grupo social. É claro
que, com o aumento da temperatura, o laboratório de antropização, que faz parte do Programa de Coordenação de Estudos Antrópicos, registrou no final do ano passado, levantamentos de bases de dados públicas, inclusive, que há uma acentuada diferença de temperatura aqui na região de Castanhal mesmo, entre a área vegetada, e essa área vegetada normalmente está ao largo dos rios, dos igarapés, o rio Apeú, né, o rio Inhangapi, né, o próprio Marapani, que nasce aqui no território de Castanhal, o rio Marapani. Então, entre essas áreas vegetadas e o centro da cidade, em torno de 9, 10 graus. Então, isso é muito significativo. Você está entendendo? Então, se lá ao largo dos rios está 21 graus, aqui está mais ou menos 30 graus. Né? 30, quase beirando 31 graus. É claro que quem tem dinheiro vai comprar o seu ar-condicionado. Quem não tem, talvez um ventilador. E quem não tem nada, talvez se embale numa rede. Então, por aí a gente vê que os efeitos, eles são físicos, eles são universais. Mas os efeitos sociais são bem distintos. Então, isso é que começa a marcar o racismo ambiental. E por que a gente observa isso? Tem um estudo da Oxfam, né, que é uma ONG, né, que tem trabalhado com as questões ambientais. Você, ouvinte, pode acessar nas redes sociais Oxfam, OXFAM, né? Eles têm feito muitos infográficos, né, que são como se fossem cards, né, em que você tem a notícia bem imediata. Então, eles fizeram um levantamento com base na pesquisa nacional, na PNAD, por amostra de domicílios, né, em 2023, que na região norte, a média de rendimento domiciliar per capita, né, para homem preto e mulher parda ou preta, era em torno de R$ 1.200. Para o homem branco, né, o que se classificou como branco, quase R$ 2.000. Então você tem uma diferença pelo recorte racial, né, de cor, em torno de R$ 400. Pode não parecer muito, mas se você vai potencializando isso proporcionalmente, você vai ver que os homens e as mulheres pretas e pardas têm um ganho muito menor. Então, esse recorte social vai fazer com que essa pessoa tenha menos condições de mitigar esses efeitos, né, na sua própria casa. Afora que grande parte da população na Amazônia, né, e Belém, que vai sediar inclusive a COP30, né, ela tem péssimas taxas de saneamento básico, né, inadequado. Por exemplo, na região norte, 51% dos domicílios têm saneamento básico inadequado. Ou seja, você não tem esgotamento, você não tem rede de esgoto, de água pluvial, e muitas dessas populações estão morando nas chamadas regiões de baixada, o caso de Belém, ou as margens de rios, né, que em função do assoreamento, uma forte chuva faz com que essa água ela se espraia, né? Ela vai atingir muito mais as beiras dos rios. E as pessoas que estão morando aí, evidentemente, serão afetadas. Aqui em Castanhal mesmo, a questão dos 3 anos, 4 anos, o rio Apeú ele transbordou. Né? Transbordou muito, né? Afetou. E mais ou menos por esse período também, uns 3, 4 anos, houve o rompimento da tubulação que atravessa o Igarapé Castanhal, atravessa pela BR, e os moradores da cidade sabem, levou toda a BR, né? Então causa um dano danado, né? Por quê? Porque boa parte dessa população ela mora em região inadequada, e grande parte dessas pessoas não são pessoas brancas, né? São pessoas classificadas como pardas, pretas, né? Esse mestiço que se convencionou chamar no Brasil.